Fala, filhos de Deus, graça e paz. Chegamos hoje ao nosso terceiro dia da nossa série Eu Tenho um Chamado. O Senhor nos chamou para sermos pescadores de vidas. Hoje nós vamos falar sobre o chamado universal. É muito comum e normal as pessoas no começo da sua caminhada na fé, na sua caminhada cristã, elas terem muitas dúvidas e fazerem muitas confusões acerca do que Deus chamou para fazer. Então isso é muito normal, muito comum no meio dos novos convertidos. Eles querem saber qual é o seu chamado. Mas existe uma coisa que nós chamamos de chamado universal. O que seria o chamado universal? Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: porque ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O chamado universal é aquele chamado que todos os filhos de Deus e servos do Senhor, eles precisam pregar o evangelho a toda criatura. E esse chamado universal, ele é chamado de universal justamente por isso. Porque você não precisa orar para ter confirmação, você não precisa fazer propósitos para ter confirmação. Isso é chamado de todos os filhos de Deus. Isso é chamado para toda a igreja, para todos os cristãos, independente de títulos, de cargo, de posição de igreja. Todos os servos de Deus, eles são chamados para pregar o evangelho. E Paulo diz, pregando em tempo e fora de tempo, em todo tempo, pregue o evangelho. Pregue o evangelho na sua escola, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua faculdade, no seu lugar de trabalho, aonde você estiver, pregue o evangelho, porque tem vidas precisando ouvir a palavra. Então não brigue por cargos de igreja, não brigue por posições, cumpra o seu chamado. E o chamado universal para todos que servem ao Senhor é: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pare de criar problemas e contendas com coisas que não são prioridade de Deus. A prioridade é: pregue o evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que crê. Deus abençoe, siga nossas redes aí, acompanhe os nossos vídeos e seja edificado em nome de Jesus. Graça e paz.